Vamos, meus amores, a nossa segunda aula de saúde da mulher e da criança. A aula hoje não vai ser tão extensa quanto a de ontem, porém, logo após aqui, vocês vão ter um exercício meio que monstro, que vai depender muito da sua anatomia, e eu preciso dessa anatomia de vocês, certo? Como vocês já deram, houve uma revisão ontem com um vídeo ilustrativo, e hoje vai um exercício para que vocês façam, viu? Vamos lá. Hoje nós vamos falar dos anexos embrionários, né? E depois da evolução do feto. Não tão aprofundada, porque aqui ninguém está estudando para ser obstetra. É só para dar uma noção. O que são os anexos embrionários? São todas as estruturas que precisam surgir antes do feto. Repare, ontem a gente falou que para que tudo cresça, para que surja o feto, e ele só vai surgir a partir da 9ª semana, há uma necessidade que toda uma estrutura seja preparada. É como se estivesse preparando o útero com todas as estruturas para que inicialmente chegue o ser com a estrutura embrionária, uma estrutura menor, para depois irem se desenvolvendo. Cada anexo vai ter uma função, porque o feto é, na verdade, como se fosse um parasita, no sentido positivo, certo? Não é aquele sentido micro-organismo. Mas ele é parasita porque ele depende da mãe. Ele usufrui de tudo aquilo que a mãe tem para sobreviver. Se alguma coisa der de errado com a mãe, vai dar errado com ele também. Então, existe uma necessidade desse embrião se desenvolver, tornar-se feto, desenvolver mais ainda, amadurecer. Eles chamam de amadurecimento. Desenvolve, aí agora vai amadurecer, até o momento da expulsão. Quais são esses anexos embrionários? Essa gravura aqui tem um conjunto, certo? É interessante que você veja que, inclusive, eu já vi um obstetra, não, desculpe, um médico clínico dizer o seguinte, que a impressão que ele tinha é que o feto estava no útero. Pronto, e está. Só que ele não está no útero solto. Ele tem toda uma estruturação. Ele não, Papai do Céu não chegou lá e implantou, botou lá o feto e acabou. Não. Ele deu uma roupagem diferente no útero para conseguir reter esse feto a contento até o momento do nascimento. Quais são esses anexos embrionários? Repare que essa gravurazinha aqui está com o feto para lhe dar uma visão geral. Repare bem, você tem aqui um feto, você tem aqui a placenta, geralmente ela fica na porção superior. Você tem, depois dessa placenta, você tem aqui, ó, um saco, que é a bolsa das águas, em que aqui dentro de azul está o líquido amniótico, aqui dentro está o feto, e ligando o feto à placenta, o cordão umbilical. Olha quanta coisa eu falei. Eu falei em placenta, eu falei em cordão umbilical, eu falei em bolsa das águas, eu falei em líquido amniótico, LA. Então, veja só, todas essas estruturas são anexos embrionários. Serve para dar suporte a esse feto até ele ser expulso daí. Aqui essa gravura está aqui, mas eu vou passar ela, depois eu volto. A gente vai falar da placenta, é porque foi uma gravura, assim, eu já disse a vocês, eu tenho um toque. Quando eu vejo uma gravura, no momento em que eu estou vendo, eu estava vendo o feto de um modo geral, enxerguei a gravura de uma placenta. Parece que vão tirar dali e vai sumir. Eu aí pego logo aquela gravura e colo e esqueço de tirar para colocar na hora certa, mas não tem problema não. Aonde ela está também tá bom. Vambora. Placenta. O que é que diz a literatura da placenta? É um órgão presente na classe de mamíferos vivíparos placentários, cuja função é realizar intercâmbio de substâncias
nutrientes, gases, secreções entre a circulação materna e a circulação do feto, atuando temporariamente como pulmão, intestino, rim, fígado e adrenal. Adrenal porque ela fornece, como é? Produz hormônio e passa os hormônios. Agora repare, quanta coisa a placenta faz? Quanta coisa ela faz? Quais são as funções da placenta? E aí eu coloquei, vamos fazer de conta que você está enxergando essa criança, seria um feto, no útero da mãe. Repare a ligação entre o feto e a placenta através do cordão umbilical. Quais são as funções da placenta? Realizar a comunicação entre o corpo da mãe e o do feto. Tá vendo aí? Não se comunica? Tudo que passa por ela é para ir, o objetivo é ir para o feto. Nem tudo passa, porque uma das funções dela é a filtração. Bora continuar. Comunicação da mãe e o feto, facilitando a troca de nutrientes para proteger e sustentar a gravidez. Trocas gasosas, filtração, produção de hormônios, principalmente a progesterona. Lembra lá ontem no início? Inicialmente, aquele folículo que se fechou, aquele líquido que estava ali dentro, é o corpo lúteo ou corpo amarelo, e vai, se houver a fecundação, vai se transformar em progesterona até a placenta ser implantada, até ela surgir, porque a partir daí é ela que vai assumir a produção de progesterona. Mas vamos voltar à nossa gravura. Botei no lugar errado, não estava nem tanto assim. Ó, repare que você está vendo assim, nessa primeira gravura, a placenta aqui na parte superior, ela pode também estar aqui lateralizada, mas sempre aqui assim, na porção superior, sempre. Ou melhor, sempre não, frequentemente, fisiologicamente, porque patologicamente ela pode ser inserida aqui, ó, exatamente obstruindo a saída do feto. Mas não é isso ainda que eu quero falar com vocês. Repare que aqui está a placenta, certo? Aqui está a placenta. Tem a parte que está com a incisão, essa parte daqui, a incisão do cordão umbilical. E a outra porção, a outra extremidade do cordão vai estar aqui no feto. O que é que eu quero falar com você? Que a placenta ela possui duas faces. A gente precisa saber disso mesmo? Teoricamente, não. Quem tem que saber disso é o obstetra. Alguns enfermeiros que fazem a especialização em obstetrícia. Mas vocês precisam saber, sabe por quê? Lá, na sala de parto, quando o médico fizer o parto, e depois do parto, o parto só termina quando sai a placenta. Quando a placenta sai, ele abre, exatamente como essa daqui está aberta, e vai, ó, com a mão, abrir, vai futucar, vai pesquisar para ver se tem algum cotilédone, que são as porções. Repare como ela é, ó, tem uma porçãozinha aqui, outra porçãozinha aqui. Se você pegar ela e amassar, vai sair os bolos, né? Então, assim, ele vai olhar, ele vai fazer uma revisão para justamente ver se ficou algum pedaço da placenta lá no útero da mãe, que não pode ficar, porque senão dá infecção. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? É que essas duas faces têm pormenores que você, que não é médica, vai saber exatamente o que é a face fetal e o que é a face materna. Obviamente que a face fetal está voltada para o feto. Eu ouvi alguém falar aí. Tenho certeza que foi a Adriana. Foi a face fetal. É a face que está voltada para o feto. Aqui, ó. Vamos olhar aqui dentro do útero. Você tem essa parte daqui que está voltada para o feto. E ela tem características próprias. Ó, a inserção do cordão umbilical você consegue ver. Porque uma das extremidades está aqui e a outra vai estar no feto. Essa parte voltada para o feto, ela é lisa, lustrosa, é meio azulada
E olhe, tem uma série de vasos. Já a face materna, ela está grudada no endométrio, ó, grudada. Obviamente, se ela se desgrudou, se ela se descolou do útero, significa que essa parte que descolou é essa daqui. Então, essa é a face materna. A face materna, ela é sanguinolenta, ela tem uma estruturação que você consegue visualizar a face interna da placenta, porque é como se você tivesse pego e descascado essa estrutura. Então, essa estrutura, você olhando esta face, você já sabe que é essa que estava grudada lá no útero. E essa parte daqui, que é a lustrosa, que está com a inserção do cordão umbilical, ela aqui, ó, ela está aqui. Ela é exatamente a face fetal, ok? Bem, só voltando rapidinho, ó. É por isso que muitas vezes a gente precisa falar, né? Precisa falar com essa mãe da importância da ingesta de líquidos, de medicações, de determinadas comidas, que durante a gravidez, o bom médico, o bom pré-natalista, ele vai orientar a sua paciente. Porque ele sabe que a paciente traz hábitos errados e que ela quer continuar durante a gravidez com aquela ideia antiga de que está comendo por dois. Isso se chama ignorância. Claro e evidentemente que a gravidez, um dos sintomas, vamos assim dizer, é a polifagia, ou seja, ela tem uma fome exagerada. Mas existe uma coisa chamada equilíbrio e precisa ter um equilíbrio nutricional. Nós podemos nos alimentarmos para saciar a nossa fome sem ter que comer feijoada, sarapaté ou comida de dendê, coisa que eu fiz. E me arrependo muito, eu cheguei a ter erisipele pelo aumento exagerado do peso. Então, você tem aí toda a estrutura dos anexos placentários, dos anexos embrionários, que a placenta é um deles. Você tem o próprio feto que está ali, não é? E toda a estrutura que você coopera para aumento por conta da alimentação, que não pode acontecer. Por isso, o médico ou a nutricionista, ela faz assim um cálculo lá, que aí eu não sei explicar a vocês como é esse cálculo, eu não sou nutricionista, em que ela vê até quanto você pode engordar. E aí vocês veem assim verdadeiras vacas, como eu fui, que tive erisipela pelo excesso de peso. Eu não comia uma acarajé, eu comia 4. Eu não comia no almoço um prato, eu comia fora, eu pedia a moça do restaurante para me dar mais outro PF, porque eu estava com fome. Eu comia um sanduíche e dizia para quem estava comigo, gente, eu continuo com fome. E realmente existe essa fome, só que eu esqueci. E eu estava estudando enfermagem. Meu livro de obstetrícia ficava debaixo do lugar onde descansava para estar toda hora lendo em que fase gestacional eu estava. O que é que eu tinha? Qual era a estrutura do feto que já estava sendo formada? Entendeu? Mas eu tive a famosa ignorância alimentar. Do famoso, estou comendo por 2. E isso não é verdade, certo? Existe o aumento não só e vocês vão ver as alterações gestacionais. Existem os aumentos que acontecem depois, quando você está gestando, mas existe também o que se chama bom senso. Certo? É aquele negócio na nutrição explica isso. Você está com a barriga cheia não quer dizer que você esteja nutrida. Pense nisso. Bora cá. E aí nós temos o cordão umbilical. O cordão umbilical, ele tem uma estrutura meio assim leitosa. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, quem já pariu sabe, porque tem o coto. O coto é um pedaço desse cordão umbilical. Ele é assim, meio leitoso. Ele é sinuoso, cheio de curvas. Aqui dentro passa o sangue entre a mãe e o feto. É através dele
que passa os nutrientes, que passam os hormônios, que passam os gases, oxigênio, CO2, que passa os anticorpos. Tudo isso passa da placenta, através do cordão umbilical, até chegar no feto. E aqui tem uma curiosidade que, assim, é bom você saber, né? Porque às vezes vocês estão ouvindo lá o obstetra conversar e fazer uma explicação e você já sabe, ó, cordão umbilical, ele tem 2 artérias e uma veia. E os sangues passam aqui trocados por uma questão anatômica, não é nenhuma deformação. Pelas artérias vai passar o CO2, pela veia vai passar o sangue arterial. Isso é só porque o sangue vem de forma trocada. Porque como é que funciona lá dentro o coração? O coração não tem os ventrículos, os átrios, todas as estruturas cardíacas, não tem não. É como se fosse uma bola em que ele recebe o sangue e manda o sangue para lá. Recebe o sangue e manda a estrutura para o feto. Recebe o sangue e manda de volta o sangue que não serve para a mãe trocar. Entendeu? Então, assim, ele funciona transportando o cordão umbilical. Ele transporta os gases, porque por aí vai passar o CO2, vai passar o oxigênio. Quem faz a troca é a mãe e devolve para distribuir para o feto. Então, na verdade, o cordão umbilical, ele funciona como o transporte, porque ele é o elo de ligação entre a placenta e o feto. Então, ele transporta tudo que vem do feto para a mãe, passa por ele, e quem vem da mãe para o feto vai passar por ele. Ele é uma estrutura, eu procurei inclusive deixa eu voltar aqui, uma foto, né? Uma gravura que me desse, mas eu não consegui. Mas quando vocês estiverem no estágio, faça o seguinte, pegue esse cordão, ninguém vai mexer, ninguém vai brigar com você não. Se na hora, quando terminar o parto, você não puder pedir ao médico para fazer isso, faça quando já estiver no feto, né? Quando estiver lá no feto, aperte um pouquinho o cordão. Aperte essa parte daqui, ó. Pega aqui na extremidade e aperte. Vocês vão ver que vai sair de dentro dele como se fosse uma gelatina grudenta que não vai cair, não vai sair de lá de dentro. Sabe por quê? Porque toda essa estruturação de artérias e veia, ele está imerso em uma geleia, chama-se geleia de Wharton. Ela você espreme, parece uma gelatina, meio que amarelada, translúcida, certo? E ela proporciona, junto com toda a estruturação interna do cordão umbilical, a hidratação desse cordão. Olha que coisa boa! E aí o seguinte, depois que o parto acontece, que a criança fica com o cord clamp, que é aquele pegadorzinho que é colocado depois que secciona o cordão. Antigamente se colocava cordão mesmo, né? Hoje, graças a Deus, que não tem mais isso. Então, com o passar dos dias, depois que vai para casa, aquele coto umbilical, que agora não é mais cordão, é coto, ele vai desidratar, mumificar e cai. Ele resseca e cai. E aí cada um faz o que quer com ele. O do meu filho está dentro de um porta-joia que quase você não vê mais o que é cordão e o que é gaze. Porque ele resseca tanto, como é uma estrutura orgânica, ele seca a tal ponto que ele some. Entendeu? Então, assim, o cordão, na verdade, só tem uma função enquanto está no útero da mãe. Porque a função dele é essa, transportar os subsídios que passa da mãe para o feto, do feto para a mãe. Certo? Então, ele transporta. Olha, repare que a placenta, ela filtrava, ela produzia hormônio para passar para o feto, anticorpos para passar para o feto. Ou seja, ela selecionava aquilo que era bom
para poder passar. Já o cordão pegava tudo isso e levava para o feto. E o que aquilo que o feto não queria mais, voltava para a mãe colocar lá de fora. A mãe já é assim uma sofredora desde o filho no útero. Até a temperatura fetal, a mãe, aquele suor intenso que a gestante sente durante a gestação, nada mais é do que a temperatura do feto. Vamos lá. Aqui essa gravura é para que vocês tenham ideia de como é que funciona, como é que está aqui o feto, né, no útero, dentro da bolsa, e o tamanho. Porque assim, o cordão umbilical tem diversos tamanhos. Ele pode ser, todo cordão tem o mesmo tamanho? Não. Existem cordões umbilicais que são curtos e tem outros que são extremamente longos. O curto tem o fator agravante que não dá assim, uma certa motilidade ao feto, porque o feto faz cambalhota, vira para lá, vira para cá. Com o cordão curto, ele não permite esse malabarismo que o feto gosta de fazer. Ah, mas então o cordão longo permite? Permite. Só que tem um risco. De tanta cambalhota que o feto faz, esse cordão pode, começar a se enroscar no feto e pode acontecer o que se chama de circular. Deixa eu ver aqui se já são as próximas. Ó o que ele pode fazer. Ainda não é circular, não. Ele se enroscou todo no feto. Pegou ele, e enrolou, amarrou. Que pode acontecer que em outras cambalhotas, né? Pode acontecer desse feto se desenrolar. Mas olha o que pode acontecer. Tá vendo aqui? Aqui é a cabeça. Aqui agora não é mais feto, porque já saiu. Aqui é a criança. E olha o que tem aqui no pescoço dessa criança. O cordão umbilical envolto. Na hora do parto, uma das preocupações do obstetra é exatamente essa. Fazer com que esse cordão saia. Então, na hora que ele pega aqui do pescoço, né? Colocou a mão. Antes de puxar a cabeça, que ele vai como forquilha. Antes de puxar o feto, ele, faz uma busca, uma varredura ao redor do pescoço para ver se o cordão está lá. Porque se tiver, ele tem que puxar o cordão primeiro. Porque se deixar lá, à medida que a criança vai saindo, vai, apertando. E pode o feto vir a óbito, morrer enforcado. Já nasceu, tadinho, parecendo Tiradentes, né? Então, assim, o parto é muito fácil. Nenhum obstetra diz o que eu vou dizer agora, mas é fato. A mulher pode parir sozinha. Se tiver sangue frio, se aguentar, se tiver o sangue frio e a paciência, cautela, o parto acontece sozinho. Se a criança estiver na posição adequada, os índios faziam. Nós temos hoje ainda as parteiras. As parteiras sempre existiram e vão continuar existindo e agora muito melhor. Sabe por quê? Porque antigamente elas eram ignorantes em alguns fatos. Antigamente, para a mulher parir, a parteira, quando chegar, só pedia: põe uma água no fogo e um pano limpo me dá aqui. Hoje, graças a Deus, não. Ela já sabe que existem micro-organismos, que existe esterilização e que tudo isso é importante para que não dê na criança o famoso mal de 7 dias, por exemplo, em que era o tétano neonatal que acontecia, ela não sabia o que era, morreu porque Deus quis. Olha se Deus vai querer uma miséria dessa. Não vai, não. Então, hoje, as parteiras têm curso, né? O SUS deu porque sabe que as parteiras nunca vão deixar de existir, graças a Deus. Né? O famoso parto humanizado, as parteiras fazem bem melhor do que o médico. Claro, infelizmente, quando tem alguma complexidade na hora do parto, elas não sabem ainda agir e não tem material nem condição de fazer virar. Tem as rezas, bota um negócio em cima da barriga para ver se vai para lá, se vem para cá. Existe uma série de coisas que os antigos tinham, que ainda tem na roça, mas que não é nada científico, mas que antigamente dava certo, né? E hoje, talvez, por conta da descrença, que não dá tanto assim. Bem, qual é o conceito do cordão umbilical? Estrutura sinuosa,
de cor esbranquiçada e que seu interior, 2 artérias e uma veia, envolta na geleia de Wharton, que dá a condição de hidratação do cordão, certo? Desempenha papel essencial, tudo isso aqui eu já falei, viu? Fornece os nutrientes, ou seja, transporta. Eu ainda botei aqui embaixo. Basicamente, ele tem o papel de transportar todos os nutrientes e gases e anticorpos entre a mãe e o feto, ok? Às vezes eu me antecipo no slide. Atenção! Ele rico em células-tronco. As células-tronco embrionárias são indiferenciadas. O que quer dizer? Células-tronco, gente, são tipo de estruturas sanguíneas. Muitas vezes existem pessoas dentro do parto ou dentro da sala de parto só para isso, para retirar daquele feto, daquele cordão, um pouco dessas células do próprio cordão. Para quê? Por que ele diz que é indiferenciado? Porque é o tipo de célula que aonde você for colocar, quando você for fazer um transplante para uma pessoa da mesma família, para, vamos supor, algum órgão que esteja deformado ou que precise que o tecido se desenvolva, essa célula-tronco, que é captada pelo cordão umbilical, ela é indiferenciada. Por quê? Porque em qualquer tecido ela vai se desenvolver. Aqui dá exemplo da pele, tecido nervoso, ou célula do coração, do rim. Está com algum problema, precisa de restituição tecidual, essas células-troncos vai servir. Então, é um banco riquíssimo e que geralmente se capta para favorecer, como se for em forma de transplante, certo? E é só a nível de curiosidade, viu, gente? Que você talvez, às vezes, eu já vi dentro da maternidade, que meu universo é a Tarsila Balbino, bombeiro lá dentro, especificamente para coletar essa célula-tronco para algum tipo de coisa que eles iriam fazer. Bem, agora, Bolsa das Águas. E aqui de junto tem LA. LA é isso essa sigla que vocês vão ver lá. Você diz que é líquido amniótico. Bolsa das Águas, ela tem no seu interior líquido amniótico. Olha como é criança. Eu adoro essa gravura porque mostra nitidamente que o feto não fica solto no útero. Ele está no útero, mas está imerso na Bolsa das Águas, ligado aqui o cordão umbilical, o feto, na placenta que está por fora praticamente. Isso? Então, veja só. A Bolsa das Águas, a função dela é armazenar o líquido amniótico. Consequentemente, ela tem outras funções. Repare, a Bolsa das Águas, que envolve o feto do útero, é formada por 2 membranas, que é âmnio e córeo. Não se preocupe com isso, não. Âmnio e córeo são as 2 membranas. Repare que é uma bolsa, ó, deixa eu botar aqui o cursor. Mas você vê nitidamente que é uma membrana grossa, então são 2 membranas, âmnio e córeo, formada por 2 membranas, preenchida pelo líquido amniótico. Tem a função de proteger a criança. Aqui, inclusive, está errado, não é o bebê. Isso aqui foi copiado e colado, viu, gente? Mas não protege o bebê, protege o feto contra traumas e infecções. Qual é a facilidade? Quais são as funções outras que não estão aqui? É isso que eu digo. Tem muitas coisas, deixa eu ver se tem no próximo. Que às vezes não traz, sabe por quê? Porque as literaturas para o técnico de enfermagem tem muita coisa que eles poderiam dizer, porque é interessante que vocês saibam. A Bolsa das Águas não só protege a criança, porque, vamos supor, o marido desgraçado chegou em casa bêbado, briga com a mulher, joga ela, empurra ela grávida e ela se bate na pia da cozinha. Misericórdia, mataria a criança se não tivesse essa bolsa, fazendo como se fosse um amortecedor. É por isso que muitas vezes a gestante, ela cai e o feto não acontece nada com ele. Ela vai fazer os exames para só se certificar de que não houve problema com ele, certo? Então, ela tem a forma de proteção, ela facilita a movimentação do feto. Enquanto ele tem espaço, o líquido amniótico é como se fosse uma piscina, fica mais fácil. A pressão que o líquido amniótico exerce nele faz com que ele, vire de cambalhota, vire para um lado, vire para o outro, certo?
facilita a deglutição desse feto. A única coisa que não pode ter nesse líquido amniótico, porque aí dentro vai ter, quem tem dinheiro sabe do sexo da criança bem lá atrás. Por que será? Porque no líquido amniótico tem células germinativas, ou seja, células sexuais que foram se descamando, porque está ali, não é? Tem células descamativas que descascam da própria pele da criança, natural, certo? Ela tem o poder da hidratação da questão da pele do feto, equilibrar as questões térmicas, a temperatura interna corpórea desse feto. Ele está numa banheira com aguinha aquecida, que ele pode nadar, que ele pode flutuar, que ele pode fazer tudo, porque lhe é permitido por conta do líquido amniótico. Então, ele diz ainda aqui, depois que ela se rompe, o parto ocorre no máximo nas 48 horas seguintes. Por isso que vocês vão ver mais lá na frente que há uma necessidade para que ocorra o parto, que essa bolsa seja rompida. Ou ela vai se romper naturalmente, horas antes do parto, ou vai ter que ser rompida de forma artificial, que é cenas para os próximos capítulos, certo? Então, assim, quando uma mulher, por um motivo qualquer, está já na iminência de parir e rompe dentro de casa, tem que ser levada imediatamente logo para a maternidade, porque significa não que o feto vai nascer agora, mas que existe a facilidade para o nascimento. Então, para não incorrer no risco dele nascer aqui em casa, você leva logo lá na maternidade, certo? Aqui está o desenvolvimento fetal. Aqui só está demonstrando para vocês, ó, o que após a fecundação, a multiplicação das células que a gente viu, né, na aula passada, e que no momento em que existe um maciço, né, em que existe toda uma estrutura para a formação dos anexos, a partir daí começa, ó, o embrião. Lembra que eu disse ontem, ó, parece um girino, é um cachorro, uma égua, uma vaca. Tudo aqui esse início são todos parecidos. Depois ele vai começando, ó, 10ª semana, ele já está na fase fetal, porque a fase fetal começa a partir da 9ª semana. E aí ele vai tomando, ó, a estrutura humana, certo? No interior da cavidade uterina. Aqui tem mês a mês, tem uma outra gravura aqui, ó, 32 semanas, 40, é o período que ele já está para nascer, certo? Com tudo já formado, pulmão maduro, já com a substância surfactante, porque enquanto ele está no útero da mãe, ele troca os gases através do cordão umbilical, com o sangue que passa ali. Mas a partir da hora que ele colocar a cabecinha para fora e cortar esse cordão, há uma necessidade que ele respire por conta própria. Então, às vezes, você vai ouvir o médico dizer, o pulmão está maduro, às vezes não está nem com a quantidade de semana, mas estando com o pulmão maduro e havendo uma necessidade emergencial do parto, ele já coloca essa criança para fora. A prematuridade acontece isso, né? Pulmão maduro, essa substância surfactante é uma substância que os alvéolos que estão dentro dos pulmões, é como se fosse uma geleia, em que promove, ó, deixa eu botar assim, é porque eu tenho um problema com a câmera, viu? Ó, vou botar aqui em cima, aqui, ó, essa substância fica aqui dentro dos alvéolos, e ó, desliza, ó, eu inspirei, enchi os pulmões, os alvéolos se incham. Eu botei o ar para fora, expirei, ele vai botar o ar para fora. Então, ele vai ficar fazendo isso, ó. Inspira, expira. Inspira, expira. Para ele fazer essa movimentação, tem que ter algo gelatinoso que facilite esse deslizamento das paredes alveolares. João, veja lá se não é a Amora querendo entrar. Desculpe, gente, é meus gatos, viu? Aqui de novo. Aqui só para curiosidade, ó, você tem, ó, o feto pode ficar assim, deitado, depois vocês vão ver como é o nome disso, chama-se apresentação, mas aqui as diversas posições que esse feto pode assumir. Ele aqui está atravessado, aqui são gêmeos, todos com a cabeça para baixo, ou seja, apresentação cefálica, aqui também a cabeça para baixo, chama-se apresentação cefálica, aqui ele está sentado. Esse é um parto, tanto esse que está sentado, quanto esse que está atravessado, é indicativo de cesárea, como esse
gemelar, geralmente se faz uma cesárea, certo? Aqui eu só coloquei para vocês verem as diversas posições que o feto pode assumir. Umas são sugestivas do parto natural e outras são sugestivas para cesárea. Mas isso agora é só curiosidade. Isso vai ser dado para você na próxima semana. Esse foi o nosso último slide, certo? Esse aqui, por que, prof, foi pequena assim a aula? Porque é o seguinte, a gente tem que ir devagarzinho, certo? Vai haver, a próxima aula é mais longa, certo? Porque toda essa transformação, deixa eu ver aqui, deixa eu botar nessa daqui, tá melhor. Toda essa transformação, durante o desenvolvimento fetal, a mulher também sofre alterações durante a gestação. E como sofre? Então, assim, esse é aos pouquinhos. Eu prefiro que vocês, que aqui ainda está se falando um pouco da anatomia, vamos assim dizer, certo? E eu preciso que vocês entendam o que são os anexos embrionários. Agora vou mandar para vocês para o aplicativo uma atividade em que consta, parece que são 19 ou são 20 questões, em que eu vou precisar que você lembre da sua anatomia. Eu não dei anatomia, pesquise. Anatomia está em qualquer instância, você pode perfeitamente pesquisar. Mas eu acho que mesmo quem não deu anatomia vai se dar bem nesse questionário. E assim, teve dúvida? Não faça. Não responda qualquer porcaria só para dizer que respondeu. Teve dúvida? Me chama no zap que a gente tira a dúvida. Tá bom? Beijo no coração de vocês.